Zacarias, capítulo 3, verso 8 e 9, será a nossa leitura, prosseguindo o estudo, hoje sobre o direito do cordeiro, reclamando os seus direitos, né? Os direitos não é dele, ele reclama os direitos para nós. Vamos ver hoje. Zacarias 3, verso 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Apocalipse, capítulo 5, eu vou ler apenas o verso 5 e 6. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de viver neste dia, no dia que o Senhor prometeu fazer-se conhecido os mistérios que estavam escondidos durante todas as eras da igreja, mesmo que o Senhor revelou nos mistérios desde o início do mundo. Estamos agradecidos por todas estas coisas, através do 7º anjo, segundo a sua promessa. O Senhor prometeu e o Senhor já cumpriu. Tem passado por alto aos grandes, aos sábios, aos portentosos, aqueles que têm sabedoria mundana, mas o Senhor tem revelado às Marias, aos Pedros, ao João, que tem crido na palavra do dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, podem sentar. Vamos prosseguir aqui. Parágrafo 112. Nós paramos no parágrafo 110, 112, 113, 114, ele estará, da mensagem, o intervalo, o profeta estará falando sobre esta leitura que nós lemos. Ele leu e falando sobre os 7 chifres por as 7 igrejas, foram 7 eras da igreja, porque foram a proteção do Cordeiro sobre a terra. Ele protegeu seus direitos com um grupo decretado por Deus, os quais foram os chifres do Cordeiro, que são as 7 eras da igreja. Os 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos são 7 videntes. Um tamborzinho, pouquinho só. Bom, você sabe que todo mistério só pode ser revelado através de profetas. Deus só pode revelar segredo
através de profetas. E a promessa de Deus foi que nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, ele revelaria todo o segredo, inclusive o mistério de Apocalipse 10, 10:1-7. Porque é um mistério, 7 trovões é um mistério. Faz parte da revelação dada ao sétimo anjo. Não pode ter outro anjo para revelar, porque o anjo que revela os mistérios é o sétimo. O anjo que foi enviado por Jesus Cristo para dizer às igrejas o que em breve ia acontecer é exatamente o sétimo anjo. Não tem outro anjo após o sétimo para a igreja gentia. Tem anjo depois que virá para os judeus, mas para a igreja gentia termina com o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, revelando todos os mistérios. Ninguém pode crer que os mistérios, os 7 selos, o irmão Brana revelou só 6, ele revelou 7. Porque a Bíblia diz que ele revelaria os 7, ele revelaria o mistério, e o mistério é Cristo. Cristo é o selo da Bíblia. Foi aberto. Então foi revelado pelo sétimo anjo, que é o último olho que estava no cordeiro. O último olho. Se é o último olho que estava no cordeiro, porque o cordeiro tinha 7 chifres, que são 7 eras, 7 olhos, que são 7 mensageiros. E o William Branham, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7, é o último, foi o último olho. Então não tem mais olho depois. Nas eras da igreja não tem mais olho. Então, mas por certo, o cordeiro, dentro desse período, você vai entender que ele tem que manifestar na 7ª era como último olho para poder tirar o povo da 7ª era, porque o próprio cordeiro está fora da 7ª era. Ele está batendo na porta, está do lado de fora. Então, este sétimo anjo tem que tirar através do olho de Deus, que é a vidência divina, a revelação. Ele tira o povo da 7ª era para receber a Cristo, que está do lado de fora da era de Laodiceia. Laodiceia, Apocalipse 3, 14-22. Então, no verso 20, Jesus está na porta batendo. Então, se Jesus está fora, tem que ter um mensageiro que venha dentro da era, um olho de Deus, para poder tirar o povo de dentro daquela era, para conhecer o verdadeiro Cristo fora de Laodiceia. Dentro de Laodiceia você conhece Cristo segunda pessoa. Fora de Laodiceia você conhece Cristo, o verdadeiro Deus. Dentro de Laodiceia você não conhece Cristo, o verdadeiro Deus. Não há revelação dentro de Laodiceia. Tem que sair com o anjo. Se não tiver a mensagem do olho de Deus, você não pode ter a revelação do único e verdadeiro Deus. Porque só o olho de Deus, que é o último olho no cordeiro, é que pode revelar estas coisas para a igreja. Amém. Bom, ele veio para reclamar seus direitos. Preste atenção. 115 o intervalo. Agora note que ele não é um animal, porque tomou o livro da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Fala de cordeiro, você pensa que sempre o cordeiro vem vindo ali como é um animal. Apocalipse é escrito em símbolo. Mão direita é símbolo. Mão direita quer dizer poder. Então ele tomou o livro, o cordeiro, que é a pessoa, Jesus Cristo, tomou o livro, exatamente daquele poder que estava ali, poder de Deus, o qual ele estava sentado. Ele tomou o livro. Ele não podia tomar aquele livro antes. Ele não podia, porque ele era intercessor. Ele só pode tomar o livro depois que termina a obra intercessória.
Quem era o dono original que tinha o livro da redenção em sua destra? Nenhum anjo, nenhum outro ser sobrenatural podia tomar esse lugar. Mas logo, esse cordeiro imolado saiu e tomou o livro de sua mão. O que sucedeu? Irmãos, esta é a coisa mais sublime em toda a Bíblia. O fato de que nenhum anjo, nem nenhum outro pôde fazê-lo. Logo veio o cordeiro, tomou o livro da destra do que estava sobre o trono. Agora pertence ao cordeiro. Amém? Ele é quem o tem. Tem o quê? O livro. O livro pertencia exatamente a Deus, Espírito. Mas o cordeiro veio ser o nosso redentor. Então, ele não podia tomar este livro enquanto ele estivesse trabalhando como redentor parente. Quando ele terminou de redimir o seu trabalho de redentor parente, então agora ele veio como cordeiro, tomou o livro da destra que estava sobre o trono, agora pertence ao cordeiro. Amém? Ele é quem o tem. A complicação para a mente trinitariana é que ele tomou o livro da mão de outro. Aí seria outra pessoa. Mas teria que ver, os ofícios de Deus são distintos. E como ofício de pai, ele continua retendo o livro. Porque o filho, o sangue, é o que intercede. É o que redime. Mas logo que termina o período de redenção, então o filho, que é o cordeiro, toma aquele livro, que ele não podia tomar enquanto não desse a sétima era da igreja. Aí deu a sétima era da igreja, a manifestação dos eleitos na sétima era da igreja, como Deus conhece, já pelo seu prévio conhecimento, antes da fundação do mundo, quais seriam seus eleitos. Ele ficou naquele trono até que todos manifestassem. E na última era, manifesta todos os eleitos, porque ele já está ali. Ele é um cordeiro que foi morto, você sabe, há 2000 anos, mas a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Ele foi morto. Mas você ficou sabendo há 2000 anos atrás que ele foi morto. Então assim você deve perceber também quando ele sai do trono. Mas se ele saiu do trono, terminou toda a intercessão, como está a igreja? Se ele sai do trono, a igreja tem aceito ele. Essa igreja é a noiva. O profeta diz, olha, você tem que ver a diferença. Ele diz, existe muita diferença entre a igreja e a noiva. Igreja é a que vai ficar para a tribulação. A noiva é a que ouve a voz de Deus hoje. Esta é a noiva. Amém. Vamos prosseguir aqui na leitura, porque vocês devem entender pelo que o profeta ensina. 115, ainda estou lendo no finalzinho. Agora pertence ao cordeiro. Amém. Ele é quem o tem. 116, o intervalo. A lei de Deus requer um redentor semelhante. E o cordeiro saiu valentemente dizendo, eu sou o semelhante. Eu sou o redentor. Eu tenho feito a intercessão por eles e agora tenho vindo para reclamar seus direitos. Amém? E amém. Tenho vindo para reclamar seus direitos. Agora, quando ele diz tenho vindo, você tem que saber, ele tem vindo assim, ele saiu do trono. Ele veio e disse, eu estou aqui para reclamar os direitos pelos quais eu morri por este povo. Eles tiveram direito a tudo que se perdeu na queda, quando Adão caiu. E agora eu tenho pago o preço. Eu, quem o cordeiro, tenho pago o preço. Oh, irmão, que coisa! Isso não lhe faz sentir feliz? Não é por nossas boas obras, senão por sua misericórdia. Todos aqueles anciãos e os demais começaram a tirarem ao solo e tirarem suas coroas. Não podiam fazê-lo,
Então o cordeiro chegou diretamente à destra de Deus e tomou o livro de sua mão, reclamou seus direitos. Eu tenho morrido por eles, sou o seu redentor semelhante, sou o mediador, meu sangue foi derramado e tenho chegado a ser homem e fiz tudo isto para redimir de novo aquela igreja que vi antes da fundação do mundo. Tenho decretado e tenho falado que estaria nesse dia. Esse dia, no dia de tomar o livro. Ninguém podia tomar o livro, mas eu desci e o fiz eu mesmo. Eu sou o parente. Ele tomou o livro. Amém. Agora, ele não tomou o livro da mão de Satanás, porque Satanás não tem esse livro. Esse livro é o título de propriedade que está na mão de Deus. Na mão de Deus. Então o cordeiro tinha que morrer para poder ficar sobre o altar intercedendo, e quando terminasse a intercessão, ele teria o direito de reclamar os direitos pelos quais ele morreu. E é por isso que ele está reclamando quando ele sai do trono. 117, o intervalo. Quem me está esperando ali esta noite? Igreja. Quem é aquele que nos está esperando? Qual outro lhe podia esperar? É aquele parente como Redentor. Que coisa sublime. Aleluia. Agora ele tem a ata do título da redenção na mão. Guarde bem. Ele tem a ata, quem? O Cordeiro, agora tem. A ata do título de redenção na mão. Mas vai guardando isso aqui. Ele não pode ter a ata da redenção na mão, sendo que a mediação não terminou. Ele só pode ter a ata de redenção na mão, porque a mediação tem cessado. 118, o intervalo. A mediação tem cessado. Agora você, guarde bem. Ata, ele tem a ata do título da redenção na mão. Vamos pensar um pouquinho o que é ata. Vamos ver aqui. Registro escrito em que se relata o ocorrido numa sessão, numa convenção, num congresso, numa assembleia. Então tem um irmão que é o secretário, ele faz a ata. Aqui. Ele faz a ata do ocorrido durante aquele período. Então Deus estava com a ata na mão. O registro de tudo o que Adão perdeu. Tudo que Adão perdeu. E o Cordeiro tomou tudo aquilo que Adão perdeu. Porque ele é o que venceu. Ele venceu como leão e tomou como cordeiro. Vocês estão notando isso? Porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando João olhou, ele era um cordeiro. Ele tomou como um cordeiro. Porque ele vem saindo com aquela ata do título de redenção na mão. Aquela ata está escrito os meus direitos. Eles têm vida eterna. Eles são meus, diz o Senhor. Tudo está escrito ali. Eles vão voltar novamente à vida eterna. Eles não irão morrer mais. Eles não ficarão mais doentes. Eu tenho o título na mão que eles, estou dando para eles agora, devolvendo-os, mostrando através da redenção que eu, como cordeiro, estive sobre o altar, fui sacrificado, e o meu sangue sobre esse altar por 2 milênios para redimir todos quantos estavam neste livro e redimir todos os direitos que Adão perdeu. Eu estou redimindo a noiva do último dia, porque ela é a última era viva, é a 7ª era e é a noiva viva. É ela que recebe agora todos os direitos da redenção pelos quais Cristo morreu e redimiu para nós. Aleluia. Aleluia. Ele tem a ata do título da redenção. Título. Designação que se põe no começo de um livro, capítulo, indica o assunto.
Tudo está ali, nesse título, nesta ata de título da redenção, está tudo ali, uma designação, tudo escrito. Você não perde nada agora, você perdeu em Adão, mas quando você nasceu de Cristo, você recebeu tudo isso de volta, porque ele ficou sobre o altar intercedendo por nós, por esses 2 milênios, diz o profeta. Intercedendo. Agora ele sai daquele altar, mas ele sai com o livro da redenção na mão, o único que podia tomar esse livro, desatar os 7 selos e entregar para o 7º anjo, e o 7º anjo entregar para a noiva de Cristo aqui na terra. Não o 8º e nem o 6º, porque não existe. O 7º teria que receber esta ata do título de redenção da mão do Cordeiro, que são os selos revelados. Os selos revelados. Redenção, você sabe, ato ou efeito de redimir. Agora, o Redentor é aquele que redime, e só tem um que te redime. O próprio dicionário informa: Senhor Jesus Cristo. O próprio dicionário mostra: aquele que redime é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode redimir. Redimir porque nós perdemos aquilo. Perdemos na primeira natureza, por isso o crente não vai no rapto só com a primeira natureza, ele só pode ir no rapto com a nova natureza, o novo nascimento e o amadurecimento nesse novo nascimento. Ele tem que chegar do novo nascimento ao crescimento e receber a pedra de coroa. O profeta diz que o Espírito Santo é a pedra de coroa que sela o indivíduo, para que ele possa estar ligado à pedra de coroa, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo, não apenas um homem na terra. Cristo mesmo em você. É a igreja noiva ligada com o esposo. Amém? Bom, deixa eu prosseguir. 118. Agora ele tem a ata do título da redenção na mão. É o intervalo 118. A mediação tem cessado. Recorde, por todo este tempo tem estado na mão de Deus, mas agora está na mão do Cordeiro. Enquanto estava na mão de Deus, o Cordeiro, que é o sangue, estava intercedendo. Mas agora, o Cordeiro não podia interceder mais, porque ele tomou o livro da ata de redenção na sua mão. Então já não está mais na mão de Deus. Então os redimidos já estão redimidos. Quem é, é. Quem não é, não é. E se você ouve a palavra e ela então te convida, você sente que ela te atrai, venha logo, porque você é um redimido. É isso que você tem que perceber. Não, mas isso aconteceu lá atrás, como pode ainda eu ser beneficiado? Se você estava, o seu nome estava no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, e esse Cordeiro já morreu por você antes da fundação do mundo, e nós ficamos sabendo que ele morreu há 2000 anos atrás, mas tem um efeito retroativo durante o período de todo o Velho Testamento. Ele não morreu apenas para o povo do Novo Testamento, porque ele é um redentor de todos quantos creem nele desde o princípio. Ele redimiu Adão lá no princípio. Ele perdoou Adão, ele deu sangue de cordeiro para dizer: olha, depois virá o meu sangue, o sangue verdadeiro de Deus, na pessoa do cordeiro, que é o humano, porque Deus é espírito, não pode verter sangue. Deus tem que se tornar cordeiro humano, morrer e verter sangue. Note bem, o título da redenção de toda a criação está em sua mão, e ele agora tem vindo para reclamá-lo. Reclamar tudo para a raça humana. Não o reclama para os anjos, mas para os humanos. Amém? Olha, o Cordeiro não reclama para os anjos, ele reclama para os humanos, a quem foi dado originalmente, para torná-los a filhos e filhas de Deus, tornando-os ao jardim do Éden e tudo o que perderam. Cada vez que você lê a mensagem do profeta de Deus, que é a revelação dos selos e as outras mensagens, quando você lê essas mensagens, se você tiver a verdadeira revelação, você verá que você está lendo algo que contém o título de redenção de Deus e o reclame do Cordeiro a seu favor. Quando você está lendo, vocês estão me entendendo?
quando você está lendo as mensagens. Porque quando você lê a Bíblia, ela está selada com 7 selos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele revela, ele não pode escrever mais nada da Bíblia, nem aquilo que não está escrito nos 7 trovões, não pode ser escrito coisa alguma mais, porque a Bíblia já foi completa em Apocalipse 22, diz, não pode aumentar nem diminuir, tem que ficar do jeito que está. Aí o profeta vem e diz, já está lá dentro. É uma revelação daquilo, e a revelação daquilo é os 7 selos. Você toma os 7 selos, quando lê os 7 selos, você está com o título da redenção na mão agora, lendo, porque foi passado para você. Você pode ler essa ata. O que foi que eu perdi? Eu perdi vida eterna. O que é que o Cordeiro redimiu? Vida eterna. Ele me deu vida eterna outra vez. Eu tinha perdido, mas agora estou com a ata na mão, dizendo, eu já venci, já intercedi, já morri, já intercedi, e agora já tomei a ata, o livro, revelei os selos, dei para o 7º anjo, então agora, minha esposa, coma esse livro. Apocalipse 10:8. Coma esse livro agora. Vai ser doce na sua boca, mas amargo no seu ventre. Mas come, porque é vida eterna. Esse é o título de redenção de toda a criação. Mais uma vez aqui, ó, não reclama para os anjos, mas para os humanos, a quem foi dado originalmente, para torná-los filhos e filhas de Deus. Tornando. Você sabe que você era filho, mas está caído. Cristo veio te redimir. E você só aproveita essa redenção, meu irmão, ou meu irmão denominacional, com essa Santíssima Trindade, você está tão longe da redenção, tão fora da redenção, porque o Cordeiro está com o título da redenção na mão. E você não quer receber nem o nome dele no batismo. Nem o nome dele no batismo. Você está tão fora da redenção. Olha, tornando-os ao jardim do Éden e tudo o que perderam. As árvores, os animais e toda a criação. Isto não lhe faz sentir-se feliz? Eu estava antes que... Eu pensava, escute bem, como o irmão Branco sabe, eu pensava antes que estava cansado, mas agora já não estou. Às vezes penso que eu estou envelhecendo até onde não poderei pregar mais. Logo vejo algo como isto e penso que sou jovem de novo. Mas daqui para um velho já acabado, para uma velha que está na hora da morte. A morte está chegando. Meu Deus. Para um velho ou uma velha, para um cansado, para um esgotado, para um neurótico, para um depressivo. Uma hora dessa você escuta umas coisas dessas, às vezes penso que estou envelhecendo até onde não poderei pregar mais. Logo vejo algo como isto e penso que sou jovem de novo. Isso me transforma, porque sei que há alguém ali me esperando. Houve um que pagou o preço que eu jamais poderia pagar. O irmão pôs aqui, a ata de posse dos redimidos. Essa é a ata da agora. Depois que o livro foi aberto, então você tem esta ata de posse dos redimidos. Ele pode ler. Ele pode ler, você pode ler esta ata. Tome as mensagens, leia a ata. Começa a ler para você ver o que é seus direitos. E fica ali, crendo, são meus direitos, porque o Cordeiro já venceu, intercedeu por mim e agora reclamou meus direitos e me fez conhecer quais são meus direitos. Amém. O fez por mim, por você, por toda a raça humana, e agora vem para reclamar os direitos que tem redimido. Para quem os está reclamando, não para si mesmo, mas para nós. Ele é um de nós. É nosso semelhante, Cristo. Ele é meu irmão. Como que você está com esse irmão? Cristo é meu irmão. Como você está com o seu irmão? Com a sua irmã? Cristo
é meu irmão, é seu irmão. Que contato você tem com ele? Como você o ama? Amando aqueles que você vê. Você ama a Deus. E agora, ele é meu irmão. Interessante, ele não envergonha de ser meu irmão. De ser Deus, depois ser cordeiro, morrer, o seu sangue no propiciatório, intercedendo por 2 milênios, a nosso favor, até que chegássemos na última era. Chegou a hora dele ir a Deus, tomar o livro da mão direita, que é o poderio de Deus, tomou aquele livro e vem agora reclamar seus direitos, os direitos que são nossos, direitos nossos. Aí, ele é meu irmão, meu Salvador, meu Deus, é meu Redentor semelhante. Ele é meu tudo, porque sem ele, quem era eu? Ou sem ele, quem poderia ser? Então ele é meu tudo. E ali está como nosso semelhante. E tem estado intercedendo por nós até este tempo. E agora sai e toma o livro da redenção para reclamar seus direitos pelo que fez por nós. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. São João 11, 25, 26 e São João 6, 54. Que é manifestando o que é o sétimo anjo, o ministério dele, o que ele faz. Mas aqui está, isso aqui é tão gostoso, é difícil passar por cima disto. Seja quem durma com Deus na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou mesmo na sétima vigília, que é a sétima era. Onde quer que suceda, que sucederá? A trombeta de Deus soará. E essa última trombeta, escuta bem, o profeta trata da sétima trombeta de última trombeta também. E essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o último anjo esteja pregando sua mensagem e quando se abre o selo, o último selo. Gente, você sabe que quem revela os mistérios é o sétimo anjo. Então, essa trombeta tem soado exatamente no tempo que este anjo estava na terra, pregando sua mensagem, abrindo o último selo. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua posição, a sua possessão redimida, a igreja lavada no sangue. E você fica pensando, mas ele não me tomou ainda. Ele já me tomou. Você está esperando ele tomar só quando vai para o céu? Não. Ele te tomou de uma igreja, me tomou da outra, te tomou do mundo, de qualquer lugar. Ele já te tomou. Ele te tomou porque ele deixou aquele lugar da intercessão para poder reclamar seus direitos. E seus direitos são meus direitos. Esses seus direitos é porque não é os direitos do próprio Cristo, porque é os meus direitos. Ele morreu para que pudesse me redimir, para que eu pudesse ter de novo direito à vida eterna. De novo direito à árvore da vida, de novo direito de viver eternamente, de novo direito de ter paz eterna, de ter alegria eterna, de ter gozo eterno, de não sofrer mais. Então ele já vem me mostrando agora, através da revelação, da abertura dos selos, ele vem mostrando para nós. Ele vem mostrando esses direitos são seus. Olha aqui. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua possessão redimida, a igreja lavada no sangue. Agora, 112, o intervalo. Toda a criação está em suas mãos. O plano inteiro da redenção está selado com 7 selos misteriosos neste livro que ele tomou. Agora notem bem, só ele pode revelá-lo a quem ele deseja. E tem na mão e prometeu que seria revelado neste
este tempo, que foi no tempo que o profeta está na terra, está selado com 7 selos misteriosos. Esse é o livro da redenção. Amém? 123, parágrafo 123, o intervalo. Porém agora neste livro, de aspecto cétuplo dos selos da redenção, o que o Cordeiro tomou, e ele foi o único que pôde tomá-lo, e o tomou da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Agora vem para reclamar seus direitos que redimiu para mim e você. Vem para reclamar o que redimiu para nós. Tudo que teve Adão no jardim do Éden, ele nos tem redimido de novo a tudo aquilo. Amém? Adão falava e o fruto podia vir já em sua mão. Ele não precisava trabalhar antes do pecado, ele foi trabalhar depois do pecado. Ele não precisava fazer nada, não sentia uma dor, não sentia um cansaço, não sentia uma batedeira. Ele não sentia taquicardia. Mas depois que o pecado entrou, aí é cansaço, taquicardia, aí é lugar, momento de sofrimento, de dores. Mas agora o Cordeiro venceu. Ele tomou o livro da mão do Todo-Poderoso. E este livro agora está na mão dele. E é ele, o Cordeiro, o único, leia capítulo 5 de Apocalipse, é o único que pode tomar o livro e revelar os seus selos. É o único, não tem mais ninguém. Agora vem o Cordeiro com o livro na mão, estamos prontos para rogar sua graça e misericórdia sobre nós, para que nos abra este livro com os 7 selos e nos deixe ver um pouquinho mais além da cortina do tempo. Amém? Ele estava pregando o intervalo, por isso ele disse que estava pedindo a misericórdia para Deus abrir aquele livro. Agora no final ele já pregou os 7 selos, ele não ia pedir mais para Deus abrir o livro, sendo que já estava aberto. Você não pode pedir para Deus abrir um livro quando ele está aberto. Você vai fazer uma oração hoje, diz: Senhor, abra para mim a palavra, e diz: já abri, que você quer mais o quê? Ah, senhor, mas não estou enxergando, diz: lê a mensagem do 7º anjo. Lê ela, porque eu já abri o livro. Já abri e dei para ele, e ele está dando para a noiva. Se você faz parte da minha esposa, então olha, procura aí. Já a ata do título de redenção, eu já tomei, revelei os selos que ninguém podia nem olhar, eu tomei, eu mostrei que eu sou o Redentor parente, e eu sou o seu irmão, eu sou o seu Deus, eu sou o seu rei. Amém? Que coisa boa, irmão, que é isso? Tem gente que fica procurando: Senhor, eu quero que o senhor abra. Ele diz: eu já abri. Hoje, se você até falar para Deus: Senhor, eu quero que o senhor revele para mim os 7 trovões. Ele diz: eu já revelei, procure, está aí. Já está revelado. O livro está aberto, se o livro está aberto, os 7 trovões está revelado. Os 7 selos foi revelado para o 7º anjo. O 7º anjo não revelou 6 selos. Revelou 7 selos. Amém? É bom vocês ficarem quietinhos, não é? Só ouvir, que essas coisas aqui não é aquelas coisas. E depois nós temos a mensagem, o grande júbilo. Depois destas coisas, aí vem o grande júbilo. Impossível não haver júbilo na nossa alma. Irmãos, quando isso aconteceu, foi que houve júbilo. Porque foi encontrado um que podia tomar o livro. Parágrafo 124, o intervalo. Veja que quando ele tomou o livro, a ata do título estava selada. Retenha isso bem na mente. Agora, abre os selos dos mistérios para revelá-los e trazê-los a todos os seus súditos redimidos. Você é um redimido? Então, ele abre esse livro e traz para todos os seus súditos redimidos. Aleluia! Agora, quando chegarmos a isto, que ele não tinha pregado ainda os 7 selos, no estudo dos selos, vamos ver aquelas almas. Aí vai falar sobre o 5º selo, né? Almas debaixo do altar, clamando. Bom, e aqui está como mediador sobre o altar, dizendo: um curto tempo mais, porque há outros que têm que sofrer, como vocês. Mas agora, ele vem desse lugar. Se vocês notarem, quando ele estava pregando o intervalo, ele não sabia ainda nada do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º selo. Irmão Branham não sabia.
Quando ele foi pregar o primeiro selo, se você ler o primeiro selo, ele mostra claramente, ele diz, se Deus não tivesse, se o Espírito Santo não tivesse vindo no quarto esta manhã, eu não saberia o que entregar. Mas ele veio, como ao meio-dia, ele veio no quarto e abriu para mim o primeiro selo. Amém? Então aqui, quando ele fala, aqui no parágrafo 124, até dá a entender que ele está falando sobre almas debaixo do altar de gentio. Dá a entender. Porque ele diz assim, um curto tempo mais, porque há outros que têm que sofrer como vocês, falando daqueles que estavam debaixo do altar. Entende? Porque ele não tinha aberto. Quando abriu o quinto selo, ele viu que aqueles que estavam debaixo do altar não eram gentios, eram judeus. Por quê? Porque os gentios vai só até o quarto selo. Quinto selo é para os judeus. Sexto selo, exatamente as duas testemunhas abrem na grande tribulação. Moisés e Elias abrem o sexto selo na grande tribulação. E aí traz praga sobre o mundo. Mas, agora vem ele desse lugar. No último selo, já não é mediador, mas rei. E que faz? Se ele é rei, então tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que têm redimido. Amém? Irmãos, por isso ele é nosso rei hoje espiritual. Ele não é o nosso rei na qualidade de rei, que ele já saiu do trono. Olha, isso aqui é luz, hein? Isso é luz. O profeta que pregou, isso é luz. Na qualidade que ele saiu do trono, quando ele saiu do trono do Pai, irmãos, ele foi para o seu trono. Ele foi para o seu trono. E sabe qual é o trono dele? Primeiro selo, irmão, deve ter ali, o irmão Norivan. Primeiro selo, acho que 77. O trono dele é o trono de Davi. Mas ele hoje não está ainda lá com os judeus no trono de Davi. Ele não está com os judeus, porque com os judeus ele estará no trono de Davi. Mas ele é rei hoje sobre nós, através da mensagem, da revelação, da abertura dos 7 selos. Ele reina sobre nós. Ele reina sobre você? Amém? Ele reina sobre nós. Isso é o irmão Brahma que diz, né? É aqui o 77, o primeiro selo. Ele deixou o trono do Pai e veio. Reticência. Agora ele é o filho de Davi. Certo? Quando ele deixou o trono do Pai, ele diz, ele veio. Eu estou mostrando para vocês, porque o reino milenial será depois da tribulação. Mas hoje ele reina espiritualmente sobre nós. Ele reina sobre quem? Sobre seus súditos. Porque quando ele sai do trono da intercessão, então ele reina sobre os seus súditos já. Ele é o nosso rei hoje. Ele já é nosso rei. Então nós estaremos reinando com ele. Depois no milênio, sobre os demais. Mas hoje ele já reina em nós. Ele é nosso rei. Nós somos seus súditos. Amém? E ele não pode vir ante ele até que ele tome os direitos da redenção. E agora, ele sai de sua posição de mediador. Guarde bem isso, irmãos, porque as pessoas fazem, você está fazendo salada. As pessoas não entendem a revelação. Não entendem a revelação? Olha aqui. E agora, parágrafo 124, no meio do parágrafo. E agora ele sai de sua posição de mediador, de onde a morte nos entregou à tumba. Ele agora vem com os direitos. Ele saiu do lugar de mediador e ele vem com os direitos. Amém? O mesmo e mesmo aqueles que estão vivos e têm ficado até ver sua vinda, não estorbarão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é aberto, quando o 7º anjo houver dado sua mensagem. É quando o 7º, não o 8º, nem 6º. Quando o 7º anjo houver dado sua mensagem, o último selo é aberto, então soará a última trombeta. E a trombeta é mensagem agora, porque é a mensagem do 7º anjo. A última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, que houvermos ficado, seremos arrebatados juntos para receber ao Senhor no ar. E ele agora se apresenta para reclamar sua possessão.
Ele se apresenta depois do 7º selo. Então você vai ver, ele vem apresentando a nós para nos reclamar, porque somos possessão dele. Ele vem nos reclamar. E nessa mensagem, irmãos, na mensagem do 7º anjo, está a última trombeta que os mortos ouvirão. Não há outra trombeta. É exatamente no 7º. E essa trombeta agora está na noiva. Está dentro de nós. Você sabe disso? Está em nós, porque é a mensagem. Esta ata do título da redenção, que estava na mão do Cordeiro, estava na mão do Pai. O Cordeiro, saindo do trono, trouxe aquela ata, abriu o selo. Quando ele tomou a ata, estava selado com 7 selos, mas ele abriu aquela ata, aqueles selos, para declarar para o 7º anjo o que era estes 7 selos. Declarou o 7º anjo, ele tomou essa mensagem dia após dia e declarou à noiva do Senhor Jesus Cristo quais são os direitos que ele, Cristo, o Cordeiro, morreu para redimir os direitos novamente a nós. Todo o direito que Adão perdeu, toda a vida que Adão perdeu, toda a alegria que Adão perdeu, todo o gozo que Adão perdeu, nos foi redimido, restituído por Cristo Jesus. Amém. A última trombeta, quando o último selo é aberto, quando o 7º anjo houver dado sua mensagem, então soará a última trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão. O que está aguardando agora é só os mortos ressuscitar, porque a trombeta já soou. Já soou. Esse espaço de tempo que o 7º anjo tocou a trombeta é para preparar esse povo, esses súditos do reino. E cada um preparado já começa a sentir o rei dominar sobre eles. Você tem o rei Cristo Jesus dominando sobre você. Amém? Ele é rei seu, sim. Ele é rei dos santos. E você é um dos santos. E ele é rei dos santos. Amém? Aleluia. Bom, 125, o intervalo. Agora, veja bem. Ele abre os selos, revela os mistérios. E a quem revela ele essas coisas? A última era da igreja. A única que resta viva. Por isso ele diz, não existe mais nenhuma era depois de Laodiceia. Não tem, é a última era que resta viva. Mas você sabe que é uma era estourada, é uma era que já acabou. Ele mesmo pregou isto, que já acabou. Mas é exatamente nesse período que ele está levando a mensagem para os seus súditos, porque os seus súditos ouviu a mensagem e entrou no Espírito Santo. O Espírito Santo está do lado de fora, porque Cristo está fora de Laodiceia. Por isso o Espírito Santo não está dentro da era de Laodiceia, está fora. Foi ali que Cristo saiu e a igreja está junto com ele, a noiva. A única que resta viva, todas as demais estão dormindo. Ele disse, se vem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou 7ª vigília. Na 7ª vigília foi ouvido o clamor, a chamada. Eis que vem o esposo, sair a seu encontro. Agora, se é na 7ª vigília, é o 7º anjo. É o 7º anjo que está dizendo assim, sair ao seu encontro. Aí vem o esposo. O 7º anjo não é o esposo é Cristo. Aí vem o esposo. E o esposo vem nos ares. Você tem que guardar isso aqui, ó. E quando se ouviu isto, logo as virgens nécias e as igrejas nominais disseram, eu também quisera ter o Espírito Santo. Tem notado você o grande interesse entre os presbiterianos e os episcopais? Escutaram aqui a mensagem que preguei outro dia em Phoenix, Arizona, dirigida àqueles homens de negócio que em sua revista mensal leva os testemunhos de diferentes clérigos que, segundo eles, têm recebido o batismo do Espírito Santo? Eu lhes fiz a pergunta, que passa com o autor desta revista chamando do Santíssimo Padre fulano de tal, quando a Bíblia nos diz que não chamemos a nenhum homem pai? O que sucede é que estão dormindo as virgens nécias, essa é a razão. Porém, vêm e dizem, sim, nós cremos. Eles dizem assim, nós cremos. 126, o intervalo. Outro dia sucedeu que uma dama chamou a outra pelo telefone e lhe disse, sabes que eu sou episcopal? E outro dia falei em línguas, creio que recebi o batismo do Espírito Santo. Mas olhe, tenha cuidado, não diga a ninguém. Duvido que ela tenha recebido o Espírito Santo. Pode ser que falou em línguas, porém se um homem é incendiado pelo Espírito de Deus, como pode ficar quieto?
Como pode falar? Não diga a ninguém. Ele mesmo já disse, com seus atos. Pedro e os demais, quando receberam o Espírito Santo, eles desceram as escadarias do cenáculo em Jerusalém, falando línguas partidas, rolando como bêbados. Porque eles tinham recebido o Espírito Santo, mudou a ação deles, parecia bêbados. E os outros que viam diziam, estão cheios de mosto. E Pedro levantou e dizia, isso aqui não é vinho não, meus ouvintes, meus irmãos, isso não é vinho não, essa é a terceira hora do dia. É 9 horas da manhã, e você está pensando que nós estamos bêbados? Não, está aqui, é a promessa da Bíblia, é o que prometeu Joel. Deus disse que derramaria do Espírito Santo, e nós estamos recebendo. Mas eles tinham aquilo como bêbado, e aquela mensagem tinha sido um mosto para eles, um vinho. E é mesmo, irmão. Essa mensagem é um vinho para nós. O vinho é estímulo da revelação. O vinho quer dizer estímulo da revelação, como o azeite quer dizer que é o Espírito Santo. Significa o Espírito Santo. É um símbolo do Espírito Santo. Então o vinho é um estímulo da revelação. Quando você tem essa revelação, você é estimulado por ela. Amém? Aleluia. Bom, eu tenho que ir para frente logo aqui. Ele diz aqui no final do parágrafo 127. Esta é a igreja, falando das virgens Nécia. Ele diz assim, ó, não a noiva, mas a igreja. A noiva entrou à ceia. Há uma grande diferença entre a igreja e a noiva. Sim, senhor. A noiva entrou à ceia das bodas. Agora, os selos foram abertos na última era da igreja para revelar estas verdades. O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para assim recolher seus súditos para o seu reino, sua noiva. É através da revelação dos 7 selos que ele recolhe os seus súditos, a sua noiva. Por isso ele nos tirou da denominação. A revelação dos 7 selos nos tirou da denominação. Amém? E aqui está nos preparando. Oh, veja, ele agora quer trazer seus súditos a si mesmo. Como fará? Do pó da terra, da profundidade do mar, dos abismos, de todas as partes, de onde foram colocados, das regiões das trevas, do paraíso, e de onde quer que se encontre, ele chamará e eles responderão. Amém? E amém. Ele chamará e eles responderão. 129 do intervalo. Eu tenho 2 parágrafos, não sei se vai dar tempo. Ele vem para levar seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o reconheceram. Você reconheceu? Os segredos revelados. Logo para esse tempo, o tempo não será mais. Depois que os selos são revelados, o tempo não será mais. Já se acabou, tem terminado. Bem, agora ele deixa o trono, onde tem estado como cordeiro intercessor, para ser um leão, um rei para trazer ao mundo a juízo. Agora você tem que guardar que ele é um rei sobre você e é um rei espiritual. E ele ainda não tem trazido juízo sobre o mundo. Entende? Ele ainda não é rei para o mundo, porque quando ele for um leão para o mundo, ele vai trazer juízo sobre o mundo, que é o período da tribulação, o qual tem rejeitado sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorde o ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue se apartava do propiciatório, que sucedia, se convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade, do trono do Pai, e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo. E ele então já não é um cordeiro, mas um leão, o rei, e clama por sua rainha para que venha estar ao seu lado. Através dos 7 selos, ele está chamando sua rainha para estar ao seu lado. Oh, irmão, se nós não entendermos os 7 selos, acabamos não estando ao lado dele. Olha aqui. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 6:2. Daniel disse no capítulo 7, versículo 10, que o juiz se assentou e os livros se abriram e milhões assistiam diante dele, entre aspas, o rei e a rainha. Assistia diante dele, o rei e a rainha. Logo vemos em Apocalipse 20:12, e outro livro foi aberto, qual é o livro da vida? Isso é para a igreja. Ali estavam o rei e a rainha. Isso me faz pensar numa poesia que temos em inglês intitulada A Meditação de um Vaqueiro, a qual diz assim. Meu Deus do céu. Tempo que agora. À noite, enquanto estava deitado ali no plano,
Fixei a vista nas estrelas do céu e me perguntei se acaso um simples vaqueiro podia chegar àquele lugar tão belo. Há uma senda que conduz a essa região celestial, mas segundo dizem, é uma senda estreita, mas o caminho amplo que conduz à perdição tem sinais e está bem marcado até o fim. O autor está falando em termos de sua vida como vaqueiro. Se você em alguma ocasião tem estado nesse ambiente, poderia ver claramente o que está dizendo. Se fala de outro grande dono de gado, e segundo dizem, ele nunca tem demais, ele sempre encontra lugar para um pecador, que de alguma maneira se encontre caminhando nesta senda espinhosa. Dizem que ele nunca desampara, e até conhece cada ação e todo costume. Para estar seguros, nos convém estar selados, e ter nosso nome em seu grande livro de contas, porque dizem que haverá um tempo quando todos vão se reunir, quando os vaqueiros serão juntados como gado para serem marcados pelos cavaleiros do juízo, esses profetas e videntes que estão em seus postos e conhecem todas as marcas. Se você em alguma ocasião tem estado nesse ambiente da vida do rancho, recordará que quando reúne todas as reses, o patrão está assim, a um lado, e os vaqueiros estão cuidando para que não escape nenhum. Logo, quando um vaqueiro vê uma res com sua marca, faz um sinal ao patrão, e este vê e faz sinal para o vaqueiro. Logo, o vaqueiro entra entre todas as reses e tira a sua. Dizem que haverá um tempo quando todos vão se reunir, quando os vaqueiros serão juntados como gado para serem marcados pelos cavaleiros do juízo, que estão em seus postos e conhece todas as marcas. Suponho que serei uma jovem res perdida, unicamente um homem condenado à morte. Aquele que não tem a marca é o primeiro a chegar no matadouro. Que serei metido com os demais quando passar e me ver o patrão desses cavaleiros? Aí o profeta diz, vê você quem é o patrão dos cavaleiros? Esse é o cordeiro aos 7 mensageiros, os quais estão cada um em seu posto e conhece todas as marcas. E quando ele vê esse aqui tem a marca do céu, aí o patrão, o cordeiro chega lá e diz, sai daí, filho meu, você é meu, você é minha. Amém? 134. Note agora, ele sai e deixa o trono como intercessor, como cordeiro imolado, para ser um leão, o rei, para trazer o mundo inteiro diante do tribunal de juízo, o mundo que lhe tem rejeitado. Então nosso parente como redentor é rei sobre tudo. Por quê? Porque tem a ata do título da redenção em suas mãos. Estou tão contente por lhe conhecer. E você? Amém? E então ele reclama sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então ele lança ao solo seu contendente, Satanás. Ele lança a Satanás num lago de fogo, juntamente com todos que forem inspirados por Satanás, para rejeitar sua palavra de redenção. Ele agora é rei. Não dá para mim ler mais. Meu tempo esgotou. Ele agora é rei. Se ele não pode reinar sobre o mundo, ele é rei sobre mim e sobre você. Amém? Mas ele é o redentor semelhante, ele agora está intercedendo por nós. Mas um dia, o diabo diz, eu os porei na tumba. Mas Deus disse à igreja, eu os tirarei. Porém, antes tenho que ser intercessor. Agora, ele vem e sai da eternidade, ali do trono do Pai, onde tem estado como intercessor, e vem para ser rei, para reinar sobre todas as nações, com vara de ferro. O juízo está pronto. Ó irmão, nosso redentor parente tem todas as coisas, correto? Agora o que faz? Desafia Satanás, o contendente, e diz, agora são meus. Os tenho ressuscitado. Então toma todos os mentirosos, todos os pervertedores da palavra, juntamente com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Então tudo fica terminado. Os destrói no lago de fogo. Ó irmão, amém. Amém. Amém, meu irmão. Sabe de uma coisa? Você tem que ver o processo de tudo isto. Ele é rei sobre nós, depois ele vem e julga o mundo. Primeiro ele é rei sobre nós. Você já aceita ele hoje, reinar sobre você? Sua palavra, os 7 selos revelados, reinando sobre você? Então é isso que manda. Quando você tem o rei reinando sobre você, você é um súdito do reino dele, então você não vai ser julgado mais. Porque nós já fomos julgados pela palavra aqui.
E a palavra nos deu escape. A palavra nos deu o Redentor parente e nós o aceitamos. Amém. Senhor, obrigado por tudo isto. Creio que o Senhor tem nos dado misericórdia. O Senhor tem intercedido por nós. Tantos anos tem intercedido. E agora está nos reclamando como sua possessão e reclamando o que nos pertence. Tudo aquilo pelo qual o Senhor morreu para que fosse nos dado de novo. E nós estamos tomando posse através da revelação da abertura dos 7 selos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra nossa mente, nosso coração, coração de cada um de nós, para que ao ler venhamos conhecer esses mistérios revelados pelo 7º anjo, que nos mostra os mistérios revelados de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.